Muito bom dia a todos. Novamente, né? Nós já nos falamos com certeza, seja na entrada, seja por aqui. Que alegria estar com todos vocês aqui. Vamos continuar a nossa série sobre a Eclésia, uma série curta, né? Porque temos datas festivas esse mês e eu estou muito feliz para compartilhar essa palavra ao seu coração. Antes de nós entrarmos no ensinamento, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração aqui para que o Senhor possa realmente alinhar o nosso coração para essa palavra. Senhor, eu consagro essa palavra a Ti e oro para que eu seja um vaso de barro em Tuas mãos, Senhor, sendo moldado por Ti, para falar somente aquilo que Você quer que eu fale, Senhor. Eu consagro, Senhor, realmente para que nós venhamos receber da Tua palavra, que venha nos transformar, venha tirar nós da zona de conforto, venha nos encorajar, venha trazer toda a convicção que nós precisamos diante de todas as adversidades que temos enfrentado, de todas as mudanças que temos lidado ultimamente. Pai, só Você sabe o que tem passado no coração de cada um que está aqui representado. Você sabe dos anseios, das angústias, dos medos. Será que vai dar certo, Senhor? Eu não sei como que vai ser o amanhã. Senhor, que Você venha realmente trazendo a convicção que eles precisam, a paz que excede todo entendimento. Venha invadir cada coração aqui nessa manhã. Ninguém venha sair daqui com dúvidas, ninguém venha sair daqui mais perturbado, mais preocupado. Não, vai sair daqui convicto, vai sair daqui com uma palavra, vai sair daqui com respostas, vai sair daqui curados, vai sair daqui libertos, vai sair daqui com tudo aquilo que eles precisam, que há somente em Você, Jesus. E nós estamos prontos para poder receber a palavra que é incorruptível, aquela que não muda, aquela que realmente salva aquele que crê. Obrigado, Espírito Santo. Flua no nosso meio, fique à vontade. Você é o nosso convidado de honra. Fale através de mim, porque um homem pode falar nessa manhã, mas nós queremos escutar é só a Tua voz, Espírito Santo. Só a Tua voz. Em Teu nome nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, hoje nós vamos compartilhar estabelecendo a cultura dos céus na igreja local. Estabelecendo a cultura dos céus na igreja local. Muito prazer, né? Meu nome está aqui, minha esposa já me apresentou, meu nome é Mateus, sou pastor dessa igreja com muita alegria, podendo pastorear a família de vocês com dificuldades, com convicções, com certezas, com todas as adversidades que todos nós enfrentamos juntos, caminhando juntos, né? Eu estou muito feliz, gente, porque o Senhor, Ele tem feito grandes coisas. Talvez você não tenha conseguido perceber, talvez alguns mais, outros menos. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque o Senhor é bom. Amém. Eu estou feliz porque o Senhor é. Eu estou feliz porque Ele é o nosso Pai, Ele nos deu tudo. Essa semana o Senhor me trouxe uma reflexão que acho que vai ser muito válida para você. Ele falou, Mateus, se tudo que você tem orado hoje, tudo que você tem clamado, e que é até por um prol do meu reino, se eu não te desse nada, você continuaria me servindo com o mesmo coração? Aquilo ali mexeu muito comigo, irmão. Porque Ele não vai fazer isso, porque Ele é um bom Pai. Mas Ele trouxe a reflexão para ver se meu coração ia manter-se no mesmo lugar. E eu vou ser sincero, e eu vou ser sempre muito transparente com vocês. Eu não sei se eu serviria da mesma forma. Estou falando como um pastor aqui dessa igreja. Estou sendo o mais vulnerável possível. Ninguém foi mais vulnerável que o próprio Jesus na cruz. Eu queria que você refletisse sobre isso. Você continuaria trabalhando naquela empresa? Você continua morando naquele sítio que você mora? Você continua fazendo a mesma coisa com o mesmo coração? Com a mesma intensidade e dedicação? Eu acho que, e eu creio perante a palavra, que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário é mais do que suficiente. Isso vai ajudar muito na nossa vaidade. A vaidade nos impede muito. Atrapalha muito as nossas orações, você sabia disso? Que a vaidade você quer porque você quer, não porque tem propósito. Que o Senhor analise o nosso coração, que o Espírito Santo sonde os nossos corações nessa manhã e realmente esteja no lugar certo, para que assim, seja servindo, seja amando, seja estendendo a mão, a gente faça realmente como para o Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês e eu tenho algo para compartilhar que Ele falou comigo também essa semana, que é a visão sobre 2026. Eu tenho orado, minha esposa, ela já tem também, trago muitas coisas para o meu coração. Mateus, eu tenho uma palavra para 2026. Mas eu vou esperar o Senhor falar com você para ver se vai estar alinhado. Eu amo minha esposa porque ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher de Deus.
Para mim, um dos maiores títulos que um homem ou uma mulher pode receber e escutar de alguém falando: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é servo de Cristo. Esse é o maior escalão que nós podemos ter em Cristo Jesus. Porque Jesus chama servos, ele chama escravos, né? Lá 1 Coríntios é a palavra no grego doulos, né? Nós pertencemos a ele. Então, se nós temos esse coração, e ela falou: Mateus, quero saber. E aí, eu falei assim: pô, já falou com ela, mas eu não tenho nada assim. E aí? Eu sou o líder, eu sou o cabeça da igreja, mas como é que vai ser isso? Ele falou: então me busca. E aí, ele me entregou o que vai ser para mim e com certeza para a sua família, para a sua casa. 2026, já preparando, e nem é um ano ainda, nem é um culto da virada ainda, mas já vou antecipar para vocês. É algo que vocês vão escutar muito. Nós vamos ser treinados. Se você for treinado, você é transformado. E depois que você é transformado, o cálice transborda. Tem alguns que estão ainda tentando, o 4G está começando a conectar ainda, vamos lá. Nós seremos treinados, não é você, nós seremos treinados para sermos transformados por Ele, para que nós possamos transbordar. Se você se permite ser treinado, você vai ser transformado. É impossível você não ser. Eu e minha esposa, a gente tem um lugar das mesmas palavras iniciais para poder ter uma junção, né? O TTT. Então nós seremos treinados pelo Espírito Santo. Nós seremos treinados pelos nossos chefes, pelos nossos pais, pelos nossos maridos. Nós seremos treinados pelos nossos pais espirituais e naturais. Para que nós possamos também ser transformados pelo Espírito de Deus, que usa aquela pessoa para nos transformar. E logo após, meu irmão, isso daqui, ó, nem está transbordando, ele está cheio, mas ele vai transbordar na sua vida. Sabe por quê? Porque você está permitindo que o Senhor te treine e te transforme. E é isso que nós precisamos, que nós sejamos treinados, que nós sejamos transformados, para que nós possamos transbordar, não só na área financeira, meu irmão, mas em tudo que você toca. Tem uma palavra do Senhor onde fala que tudo que você tocar será abençoado. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés será dado como herança. Ah, pastor, está falando para Abraão. Ah, meu irmão, você está falando para Abraão, eu sei, mas eu tomo posse para mim também. Eu chego no local, opa, tem algo profético quando você se apropria desse lugar. Onde você colocar as suas mãos ali, você será tomado. Então, você precisa crer. Mas é claro, preciso movimentar, preciso exercer a minha fé. Eu preciso fazer com que condiz a minha declaração. E é por isso que nós estamos sendo treinados. Para que o nosso olhar ele esteja alinhado com os céus. Como que o nosso olhar ele fica alinhado com os céus? Quando ele está alinhado com a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia física ou telemóvel, não tem importância. Essa daqui, que salva, que liberta, que cura, que restaura, que faz o seu cálice transbordar. Repita comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei transformado, tocado, transbordado pela a palavra de Deus, que é imutável, que continua salvando, que continua libertando e continua me transbordando. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Pode dizer um amém forte aí para mim? Amém. Essa é que muda aí você, é ela que nos transforma, é ela que nos alinha. Então nós temos falado sobre a igreja, nós temos falado sobre aquilo que o Senhor quer fazer através da igreja local. Mas eu quero uma coisa que Jesus, ele traz para os seus discípulos lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Você já pode até deixar Mateus, é porque tem Marcos também, mas é Mateus, muito obrigado. Mateus capítulo 16, no verso 15, você já pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo 16, porque ele é o nosso texto base. Mas Jesus, ele traz uma pergunta para os seus discípulos, na conversa e no diálogo que ele está tendo com os seus seguidores ali. E ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês, discípulos, vocês, meus seguidores, dizem que eu sou? O que vocês falam? Aqui nós já estamos aqui aproximadamente com um ano e meio, a quase 2 anos de ministério de Jesus. Então ele tinha aproximadamente 31 anos e 6 meses, e 7 meses. Então já tinha feito muitas coisas, já tinha curado, já tinha libertado, já estava pregando o evangelho, já estava fazendo com que as pessoas vissem que ele era o Cristo, já estava ali mostrando, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou.
Jesus não fala assim, gente, é lindo, porque ele é o cara, mas ele não fala, eu sou o cara. Você não acha interessante, não? Isso é uma forma de você conseguir conversar com o ateu, você sabia disso? O ateu, quando ele chega para mim, já aconteceu comigo, fala assim, pastor, você é pastor, né? Fala, Deus não existe. Eu falo, eu concordo. Deus não existe. Porque se ele existisse, ele teria se limitado a esse tempo. Deus não existe, Deus é. Porque ele não tem início, ele é. Ele é o que é. Quando eu comecei a falar que Deus não existe mesmo, você falou assim, a heresia lá, né? Ele é o que é, meu irmão. Ele não tem início. Eu e você temos, que é a sua data de aniversário. É a sua data de nascimento. Ele está fora desse tempo. Ele está fora dessa realidade. Nós somos no Cronos, ele está no Kairos. É uma realidade diferente. Por isso que um dia em 1000 anos é a mesma coisa para o nosso Pai. Mas quem vocês dizem que eu sou? Como que nós vamos falar? Que tipo de igreja vocês querem ser em Cascais? Que tipo de discípulo você quer ser neste sítio? Mais um? Quando do irmão que está lá no sítio X, no outro sítio que não é Cascais, está em outro distrito, que está lá no norte de Portugal, tá? Quem nós somos diante dessa sociedade que está aqui? É uma sociedade específica. É um povo específico. Se nós andarmos alguns minutos de carro em sentido ao mar para lá, certamente nós vamos encontrar em outro distrito, em outro sítio, vai ter um outro público, uma outra linguagem, uma outra transmissão. Eu super entendo e tenho entendido cada vez mais o que é aqui. E eu oro para que você também esteja buscando desse lugar. Existe uma roupagem, existe uma comunicação, existe uma forma de falar. Você sabia disso? Para que assim eu seja ainda mais eficiente com a pregação do Evangelho. No seu trabalho, você precisa de uma linguagem, não precisa? Certamente, talvez você use uniforme, não sei. Porque precisa de algo para você estar comunicando algo. É roupagem, é fala. Talvez você tenha que falar um pouco mais manso. Talvez você precisa falar um pouco mais firme, não sei. Você sabe de onde que você tem atuado. Então, quando nós vamos entender o que eu estou transmitindo, muda a forma como nós nos comportamos. Porque se você pensa de uma forma, você age de certa forma. Se você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir. Tem muita gente querendo até mudança e viver muitas coisas maravilhosas em Deus. O coração está alinhadíssimo. Só que a forma de pensar é a forma como pensava ano passado. Com o fracasso que teve ano passado, com o acerto que teve ano passado. Deu certo ano passado, não quer dizer que vai dar certo esse ano. Não quer dizer que vai dar certo em 2026. Foi maravilhoso o que Deus fez, mas o que Deus vai fazer no próximo ano é melhor. Mas só vai ser melhor se a sua mente está acompanhando a renovação, a mentalidade que os céus vai derramando sobre você, porque você está conectado com a palavra. E a palavra ela vai o quê? Te lavando, te mudando. Mas algumas pessoas, é interessante que elas veem a igreja só como um serviço religioso. É um serviço. Outras pessoas veem que é um produto que se consome até encontrou algo melhor. Ah, é bom, né? Igreja é legal, essa igreja é bonita, essa igreja ela tem um design bonito. Legal. É um produto. Mas quando você vê algo melhor aos seus olhos naturais, certamente, se o seu coração não estiver alinhado, você descarta. Porque você vê a igreja como produto. Você vê o serviço como produto. Mas também tem pessoas que vê como uma opção na agenda. Se der, eu vou na igreja. Ah, é domingo, né? 10 horas? Talvez eu vou. Se eu não conseguir resolver essa questão, eu vou aparecer lá na igreja. Se não der para eu poder servir, eu não vou. Talvez eu mando uma mensagem lá no grupo e outra pessoa serve no meu lugar. Tá tudo bem. Porque a minha prioridade é outra, porque é uma opção para você. Quando o nosso coração ele está nesse lugar, Deus, a igreja, sempre vai ser segundo. Sempre. Mas aí na oração, a gente tem uma questão para levar diante dele, para resolver diante dele. Quem tem questões para resolver aí? A gente leva diante do Senhor. Senhor, me ajuda com isso. Ele como misericordioso, como gracioso, como um bom pai. Sim, meu filho, alinha isso. Você vai prosperar, você vai fluir nisso, você vai viver, mas alinha isso. Faz... Tá. Mas você está buscando meu reino? Você está priorizando o que precisa ser priorizado primeiro? Porque como reflexo, isso já vai ser transmitido e você vai viver a abundância que eu tenho para você. Então que nós, gente, eu creio que esse não é seu coração, mas eu preciso falar o óbvio, né?
O óbvio é necessário ser falado. Nunca ache que é desnecessário você trazer algo novamente. Nunca ache. Sabe o que te assegura isso? 2 Pedro. O apóstolo Pedro fala que repetir é segurança. Então você repetir algo, seja o que você precisa falar, com uma coordenação, com alguma direção, alguma liderança que você executa na sua vida, eu não sei. Repetir é importante. É melhor você repetir para que a pessoa entenda do que ela ficar com dúvida e não saber o que tem que ser feito. Mas como igreja, eu preciso repetir várias coisas. Tem muitos assuntos que eu gostaria já de estar tratando com vocês, mas eu não posso porque tem algumas coisas que, se não entrar no coração de vocês, não vai fazer sentido. Nós nos tornaremos a igreja de Corinto, que tem tudo, mas não sabe administrar nada. Exige maturidade minha e sua. Existe expansão, aonde o Senhor que vai acrescentando, conforme a gente leu semana passada. Então, conforme a gente vai amadurecendo, vamos falar dos dons? Vamos falar dos dons espirituais? Vamos falar de Apocalipse, que o Senhor está às portas. Eu não preciso ler a Bíblia para saber que Ele está às portas. Mas se eu falar agora de Apocalipse, talvez você vai ficar com mais medo que com fé. Por quê, pastor? Maturidade. Mas eu estou escutando lá de fora e tudo, e falando... Vai chegar o tempo, nós vamos conversar, nós vamos dialogar a respeito disso, nós vamos conversar. Mas existe a base, os alicerces, os fundamentos, os pilares, os conflitos que você tem enfrentado, para que eles possam estar alinhados com a palavra, não que vai ser totalmente resolvidos, não vai, gente. Enquanto estiver nesse mundo, ele fala, tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. O que ele está falando, gente? Seja alegre. Vê o problema? Alegre. Sorria. Sabe o que o inimigo tem feito com algumas pessoas aqui, que ele me falou comigo? Está roubando sua alegria. Porque os problemas, eles estão vindo, eles não vão parar de vir. Você está sendo sufocado e você não está conseguindo colocar um sorriso mais no rosto. Sabe o que o Provérbios fala quando você sorri? Formoseia todo o seu corpo. Quando você sorri, o seu corpo sente. Tá vendo? Quando eu estou sorrindo, aqueles que nem querem sorrir, olha para mim, ele é forçado a sorrir, porque abre esse lugar. Olha que lindo. Coloca um sorriso no rosto aí. Deixa eu te lembrar uma coisa muito simples e poderosa. Você precisa sorrir mais. Você está passando por muita coisa, você precisa sorrir mais. E o inimigo está roubando a sua alegria. Você não precisa conquistar o que você está almejando conquistar para você poder colocar um sorriso no rosto. Sabe por quê? Lembra da pergunta que eu fiz? Você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem a fonte da alegria. Olhe para o problema e coloque o sorriso no rosto. A sua atitude vai ser diferente para resolver o problema. As pessoas vão falar assim, mas você não falou comigo que você está com calma? Por que você está rindo? O mundo não entende, porque o mundo não tem a fonte. O mundo tem felicidade. Felicidade é a partir de quando eu conquisto, é natural. Mas quando vai embora eu não tenho. Agora a alegria. Neemias fala, a alegria do Senhor, ela é a minha força. Ela é aquela que me sustenta. E é isso que o Senhor quer devolver para você, a alegria no seu coração. Começa a sorrir mais pelas questões. Está mudando a minha vida, pastor, está tudo diferente. Está doendo. Eu sei. Mas começa a sorrir. Começa a se alegrar mais. Começa a alegar, obrigado, Senhor. Se foi você que colocou eu aqui, obrigado, Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Você pode dizer um amém por isso? Amém. O Senhor está te colocando lá, meu irmão. Está tudo certo. Vai ficar tudo bem. Até cuspir aqui, ó. O Senhor é contigo. Você precisa lembrar disso. O Senhor é contigo. Você não anda só. Você não caminha só. Mas quem somos nós? Vamos para o nosso texto base. Você já está aí aberto com Mateus 16. A partir do verso 13, nós vamos ler até o verso 20. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade, tem aqui na tela para você. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de... Então é o local, né? Perguntou aos seus... Não está falando para a multidão, está falando para discípulos. Que os outros dizem que o Filho do Homem é. Quem que é esses daqui? É os discípulos? Os outros, multidão. As outras pessoas, aqueles que não me seguem, aqueles que veem meus milagres e ficam interessados. Quem que é aquele ali? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que és João Batista. Aquele que veio preparar o caminho, o seu primo. Aquele que veio 6 meses antes, preparando, falando para se converter. Outro público, outras pessoas que estão olhando de longe também, fala que você é Elias. E ainda outro público. Nós estamos falando de 3 públicos diferentes que não seguem a Jesus, hein?
diz que você é Jeremias e um dos profetas. Interessante, né? Só profeta, né? Só profeta. Olha o olhar das pessoas para Jesus. Profeta. É aquele que traz correção? É aquele que traz alinhamento? É aquele que traz direção? De vez em quando ele faz os milagres, mas é aquele que fica nos corrigindo? É aquele que fala para ficar se convertendo dos maus caminhos? É esse? Quem que é ele? Quem que é as pessoas? Qual que é o olhar das pessoas à sua volta sobre Jesus? Você sabe? Como que eles olham para Jesus? É um cara legal? Jesus é um cara legal. Jesus é um cara digno até de ser seguido, mas quando eu quero. Como as pessoas à sua volta, na sua rotina, na estação que você vive hoje, como que elas olham para Jesus? Você já percebeu? Você não precisa perguntar para elas para você poder saber. A conduta da pessoa transmite isso. Se você quer um pouco mais a fundo e você tem intimidade, pergunta, ó, o que você pensa de Jesus? É uma boa pergunta para ser feita para as pessoas. O que você pensa de Jesus? Quem que você acha que é Jesus? Calma, não fala nada ainda não, só pergunta, deixa falar. Vai vir muitas coisas surpresas para você e com certeza o Senhor vai abrir muitas portas em anunciar o Evangelho. E vocês? O povo está falando isso daí. Eu sou um profeta, né? Tá bom. Mas e vocês, discípulos? E vocês que estão me seguindo, estão vendo milagres, estou ensinando a palavra, estou contando parábolas para você, estou ensinando tudo que vocês precisam. Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão? Então não era Pedro ainda, hein? Simão. Eu gosto das expressões que Jesus ele dá ênfase, porque revela muita coisa que ele está mostrando. Simão Pedro respondeu. Por que Simão, gente? Por que não foi João? Por que não foi Mateus? Por que não foi Tiago, o irmão dele? Por quê? Sempre alguns parâmetros apontam algumas pessoas específicas. Vem Simão. Respondeu, tu és o Cristo. Você não é um profeta. Você não é só um profeta. Tu és o Cristo. Você é o cara. Ele fala, o Filho do Deus vivo. Você não é qualquer um não, Jesus. Eles podem falar que você é só um profeta que corrige, mas eu sei que você é filho do homem. Eu sei que você quem você é. Aí que ele fala, respondeu Jesus. Feliz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Grifa essa parte aqui, filho de Jonas. Se você pode na sua Bíblia, você está com alguma caneta. Filho de Jonas, pai de Pedro, pai de Simão Pedro. Esse era o nome de Pedro, o grande que começou lá a igreja em Atos. Porque isto não lhe foi revelado por... Não foi pessoas que te contou isso, não foi os outros que te falaram isso. Ninguém pode contar isso, Pedro. Porque eu também não tinha falado ainda dessa forma quem eu era para vocês. Eu estava fazendo coisas. Mas não foi carne ou sangue, mas quem? Meu pai. Foi meu pai que te revelou. Seu espírito está conectado, Pedro. Seu espírito está alinhado comigo. O Senhor está revelando coisas a você. Alguns flashes você está começando a entender. Que está nos céus. E eu lhe digo, estas portas... Ó, não, ele falou, que você é Pedro, perdi. Que você é... Agora mudou. Teve revelação, teve identidade transformada. Antes de Deus falar de igreja, ele fala de identidade. Ele muda dentro de você primeiro. Ele já deu um nome. Ele mudou. Não é Simão mais. Não é só o pescador mais. Não é só peixe. Agora é de homens. E sobre esta pedra, aqui que é a confusão. Aqui é a confusão teológica. Principalmente por conta da tradução portuguesa. Cadê? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos finalizar para depois explicar. E as portas do quê? Do Hades, do inferno, algumas versões, não poderão vencê-la. Não pode parar a igreja. Eu lhes darei as chaves do... Então vai dar as chaves do reino para um discípulo solto ou vai dar as chaves do reino para a igreja conectada? Tá falando com os discípulos, mas Pedro tá liderando, não tá? Mas tá numa representação ali de igreja, não tá? Interessante, importante essas expressões aqui. A gente pega a chave do reino ali para meus benefícios pessoais, né? Tudo bem, vamos lá. O que você ligar na terra terá sido ligado nos... Quando a gente tem concordância como igreja, as coisas acontecem. Se você tá vindo no small group, eu tô tendo vários testemunhos aqui dos irmãos que tá aqui. Ah, meu documento não tá chegando, oramos, chegou. Tem uns 4 aí, não. Eu orei, chegou o meu, o Júnior chegou do Carlos que não tá aqui.
Tá chegando. Ah, o irmão ali tá doente, vamos orar. Curou. Ó, que interessante. Aconteceu, gente. Poder da unidade, nós ligamos na terra, é ligado nos céus. E o que vocês também desligar na terra, será desligado nos... Vai ser desligado também, não só liga, desliga também. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o... Messias. Vou contar não, bobo. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar para ninguém que você é o Cristo. Quer marketing? Pega esse verso 20 para você aí. Ó. Conta para ninguém. Se você acha que você é marqueteiro, olha para a vida de Jesus. Aquele Jesus... Então vamos entender esses aspectos aí, que aí vai ficar mais fácil para você. Cesareia de Filipe, norte de Israel, era o local que ele estava. Esse local, gente, era uma terra pagã. Aonde tinha um Deus que eles adoravam, e aonde esse local, esse ambiente, tinha um Deus que era adorado. Era um Deus chamado Deus Dan, que era um Deus dos mortos. Por isso que tem essa porta do Hades ali, esse local. É um local onde adoravam outros deuses, tinha um local de morte que as pessoas, quando iam para aquele ambiente, Cesareia de Filipe, entendiam que era um local de morte. É neste lugar, é neste ambiente, é nessa cultura que Jesus fala. As portas do Hades, as portas do inferno não vão parar a igreja de Jesus. As portas do Hades não vai parar a igreja unida e conectada. É no ambiente de morte que ele mostra a vida. Muitas coisas que o Senhor revela para mim e para você é no ambiente difícil. Porque no fácil você não busca na mesma intensidade. Mas na dificuldade você tem uma intensidade diferente porque você precisa. Se você não tiver, você perdeu. Então você busca diferente. Você começa até a jejuar, engraçado. Até jejuar você começa. Vou começar o jejum de 24 horas. Então já começa logo de 24 horas. Deixa eu fazer um pouquinho a mais aqui porque eu preciso dar essa resposta. E glória a Deus, meu irmão. Você começou. Só não pare. Só continue fazendo. Porque o Senhor ele quer falar não só para uma questão, ele quer ampliar a sua visão. Então, nesse ambiente, ele revela, olha, tu és Pedro. Agora, vamos entender essa parte, que ela é importante para nós entender alguns aspectos ao decorrer da pregação. E esse é das discussões teológicas, um dos textos mais discutidos. Tu és Pedro. Mas entenda, na tradução português, não ficou muito legal essa tradução. Porque nós temos, a versão que eu estou lendo é a versão NVI. Ela foi traduzida do grego hebraico para o alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o português. Perdeu-se vocabulário nas traduções? Perdeu. Então por isso que a gente precisa estudar antes de pregar. Quem é os pregadores? Pastor, mestre, estuda a palavra, filho. Eu abro várias versões para poder fazer uma pregação para vocês aqui todo domingo. Várias. Porque senão eu vou falar uma coisa solta, uma coisa que não vai fazer sentido. Posso falar heresia. Então quando tem esse tu és Pedro... E sobre esta pedra, essa é a parte que muda tudo. Porque no inglês, nós temos o this e o that, certo? Então ele está falando sobre esta pedra, ele está falando de quem? Dele, Cristo, não Pedro. Então Pedro, tu és Pedro, that, tu és Pedro. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Tem pessoas, geralmente uma tradição católica romana, ela tem esse lugar. Pedro é o fundamento da igreja. Se você estudar a teologia, entender o catolicismo apostólico romano, ele vai falar sobre essa condição. Pedro é o São Pedro. Ele é o fundamento da igreja, mas ele não é o fundamento da igreja. Não é. Cristo é o fundamento. Então tem isso como clareza, mas é Cristo, mas ao mesmo tempo ele muda a identidade de Pedro e a revelação de Pedro. Pedro, eu estou apontando para você porque lá em Atos é você que vai ministrar e é lá que eu vou começar da porta de entrada da igreja. Então tem revelação ao mesmo tempo. Você não é um homem natural, por isso que ele fala, filho de Jonas. Não é este homem. Agora Pedro, na identidade, você vai pregar um homem espiritual conectado a mim e aí eu vou estabelecer. E aí as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então não é um homem natural, é o próprio Cristo que tem. E Pedro mesmo, ele responde isso. Pedro mesmo, ele entende isso. 1 Pedro 2, 4, 6. Então Pedro sabia que ele não era a pedra, ele não era a rocha. Era Cristo. O que ele diz? À medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens. É Pedro escrevendo essa carta. Quem que é a pedra viva?
Quem que foi rejeitado pelos homens? Quem que é aquele que na sua terra ele não pôde fazer muitos milagres? Cristo. Mas escolhido por quem? Por Deus. E preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Vocês vão edificar o meu corpo. Vocês vão continuar na edificação de uma casa espiritual, igreja, para serem sacerdócio santo. Somos sacerdotes. Em Cristo você é um sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Quem é a pedra angular? Cristo. É Ele que sustenta todas as coisas. Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. E Paulo também traz uma afirmação. 1 Coríntios 13:11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então o fundamento é Jesus Cristo. Não é nenhum homem dessa terra, nenhum homem tem capacidade, estrutura para poder ser alicerce, base. Eu e você não temos, gente. É Cristo. Então é nesse fundamento que nós nos apegamos e destrinchamos esse lugar. Quem está entendendo? Amém. Isso é muito importante para que a gente possa entender os fundamentos. Primeiro aspecto que eu quero falar com vocês sobre esse texto. Sem revelação de Cristo, não há igreja. Sem revelação de Cristo, não há eclésia. Jesus, quando ele começa a falar da igreja, ele começa falando de identidade primeiro. Porque qual o sentido de a gente vir para a igreja, servir, se eu não sei quem eu sou? Para que você está fazendo? O pastor. O pastor me pediu, eu estou fazendo. Eu sou um canal, minha esposa é um canal, os líderes futuramente é um canal para poder alinhar, direcionar e fazer para onde você tem que ir. É isso que a liderança serve, para proteger, para alinhar, para ensinar e para empurrar você para o lugar da sua missão. Mas sou eu que mando. Eu não mando em nada, gente. Eu só tenho a responsabilidade grande aqui de administrar. Mas eu não mando em nada. Eu não sou melhor que ninguém aqui só por ser pastor. Pelo contrário. Mas nós temos uma responsabilidade como corpo de Cristo. Quando você fez o treinamento de membresia, você está falando assim: eu tenho um compromisso com a Igreja Tables Cascais. Eu tenho um compromisso com a Igreja Tables Globo. Se um dia você for para a Finlândia ou para o Brasil, e se você tiver no seu coração que eu te encorajo a você fazer isso, você só vai falar: pastores, pode servir aqui? Se for na Finlândia, então ele vai falar assim: fica aqui. Ele não vai falar para servir, ele vai falar: fica aqui. Se for no Brasil, ele vai falar: meu querido, toma um telemóvel aqui, vai, filma aí, faz o que tem que ser feito. Por quê? A responsabilidade é nossa. Quem faz avançar somos nós. Estou orando lá para o espaço lá de cima, como todos vocês sabem, eu oro e eu sei que vocês também estão orando, amém? Amém. Eu sei que vai orar um pouquinho mais, mas estão orando, eu sei. Mas eu estava pensando, falei: Senhor, eu vou continuar orando, continuar declarando, mas o Senhor é um Deus de processos. Ele respeita até os processos para poder entregar algo maior e algo que vai fazer acrescentar. Porque quem acrescenta é Ele. Paulo planta, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, até o crescimento Deus permite para cuidar de nós, a gente não se perder, a gente não querer vanglória, a gente não ter estrutura para administrar. Até nisso Ele permite a espera. Ganha força, ganha performance, ganha um avanço com os irmãos, ganha identidade com os seus filhos, a unidade com os irmãos, cada um exercendo a sua função. Ah, o banheiro não tá legal, ele tá fedendo. Eu disse: não precisa perguntar para mim se precisa limpar e jogar um cheirinho lá não, tá tudo certo. Só pega o cheirinho, tá ali, ó, só pega e joga. Por quê? Vai ser agradável para cada pessoa que entrar na casa de banho e falar assim: nossa, a casa é cheirosa, né? Você sabe que está revelando Cristo através disso? Ou você acha que revela Cristo só quando está aqui na frente, só o pastor Mateus está pregando a palavra? Oh, querido, é tão santo o telemóvel que está filmando, a câmera que está filmando, a mesa que está sendo posta, as crianças que estão lá em cima, quanto um cara que está pregando aqui à frente. É tão santo quanto. Mas se não tem revelação e a identidade não está forjada no lugar certo, é uma tarefa. É mais uma coisa. E a tarefa você começa animado se você não está com o coração alinhado. Você começa fazendo e não tem problema nenhum. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Aí um irmão fulano falta, o outro não consegue, vem questões da vida, os problemas continuam na nossa vida, você começa a se sentir cansado, normal. Como que a gente equilibra isso? É normal, na igreja acontece isso. A sua excelência não é a excelência do irmão.
Talvez você olhe para o irmão fazendo, seja qual área do departamento da igreja, fazendo aquilo com... Ela tá fazendo, a pessoa está todo o coração entregando ali, aprendendo. Às vezes já sabe, outras estão aprendendo, outras estão no processo, mas está fazendo de todo o coração. Aí vem uma outra pessoa que talvez já esteja um pouco mais tempo, eu sei que isso aqui não acontece, mas é bom falar o óbvio. A pessoa vem e fala assim, ela está fazendo errado, não está legal, ela colocou a mesa errada. Vai lá, ajuda ele. Não corrige não, ajuda ele. Faz assim, ó. Pega dessa forma aqui, ó. Faz assim. Olha, com as crianças você precisa falar um pouquinho mais. Você tem que abaixar o nível e falar a linguagem. Ela precisa entender. Quem tá me entendendo? Só que, por imaturidade, talvez, fala assim, tá fazendo tudo errado. Tá tudo errado. Não vai ficar bom. Nossa, não vai sair da melhor forma. Não, mas o pastor não vai gostar. Quem já pensou isso? Quem já pensou isso, gente? Eu já pensei isso várias vezes, não é você. E tá tudo certo. Mas quando eu tenho a revelação do que Cristo está fazendo, muda. Então a igreja, ela não nasce de opinião, ela nasce de revelação. É assim que a igreja nasce. Tem revelação. A opinião, a igreja é bonita? Não, não, não. A igreja é fixe? Não, 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 não. Jesus é legal? Não. Precisa abrir os nossos olhos. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o que salva. É Ele que liberta. Quando eu vou para lá, eu sei que tem libertação. Quando eu vou para lá, eu sei que eu vou ser salvo. Salvo de quem? De mim mesmo. Sabe de quem que você é salvo? De você mesmo. Eu não ando mais agora de uma forma promíscua, perdida, desenfreada, fazendo as minhas próprias vontades. Eu e você, e qualquer ser humano nessa terra, é escravo de alguma coisa. Mas você precisa escolher, você é escravo de Cristo ou de você. Quando você é escravo de si, Gálatas, obras da carne, você vai manifestar as obras da carne. Agora, quando você é escravo de Cristo, você é livre. Por que você não faz isso daqui? Você é crente? Não, eu faço porque eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Você é livre. Agora, quando você não consegue, você precisa fazer, você é escravo, querido. Teve uma pessoa que tem dificuldade, talvez seja no processo até de libertação, com o tabaco, com o cigarro. Você já viu alguma pessoa fumar um cigarro e depois a fumar só outro no ano seguinte? Alguém já viu isso? Por que ela não consegue? Por que ela não fuma um e depois ela fuma só no ano que vem outro? Porque ela não tem controle. Porque ela é escrava. Então, quando nós não fazemos, não é só simplesmente, você pode, mas vai te fazer bem? Além de pecado, vai te fazer bem? Às vezes as pessoas focam só na bebida, mas se você tomar refrigerante demais, que ele pode se tornar pecado também. Tomar sumo demais, enlatado, vai também te prejudicar. Que inclusive, fiquei sabendo pela minha esposa que é pior que refrigerante. Não estudei, não sou nutricionista. Então tudo que é extremo, você está comendo, foi jantar com os irmãos, comeu, almoçou, jantou, está satisfeito. Aí tem um prato lá que você gosta, que você não comeu, que você quis pegar outro naquele dia, mas você está satisfeito. Aí você olha para o prato e fala, Alexandre, vou pedir outro prato aqui. Mas você já está cheio, querido. Se você pediu outro prato, qual que é o nome que nós damos para isso? Gula. Ah, o crente enfrenta muito isso, mas ele é muito deixado debaixo do tapete. Isso é gula, irmão. Quem que vai ver isso para você? Você. Talvez um irmão mais íntimo, você, tá comendo de novo? Se tiver um irmão, eu gosto desses irmãos que tá próximo, quando é família, quando é muito próximo, vai comer de novo, vai pecar, hein? Ajuda, te ajuda. E te ajuda de forma engraçada. Vou comer sim. Tem gente que fala, vou comer sim. Vigia, irmão. O Senhor quer que você seja equilibrado. O Senhor quer que você viva em novidade. Ele quer que você viva revelando quem Ele é em tudo. Não é só numa área não, gente. É muito limitado, é muito pequeno. A visão que temos de Jesus molda a visão que temos da igreja. Porque Cristo é o cabeça, nós falamos semana passada, e a igreja é o corpo. Então molda. Se eu tenho uma visão de Cristo distorcida, eu vou ter uma visão da igreja distorcida. Se eu ver Jesus como uma pessoa só que me cura, é o curandeiro. Se eu for lá para a igreja, vai me curar. Vem sim. Principalmente se não conhecer Jesus. Fala para vir. Aqui molda. Aqui muda. Aqui transforma. Tem uma expressão que eu não gosto muito de usar ela, eu vejo alguns pregadores usando, respeito todos eles e tá tudo certo, mas eu não gosto. E vou te explicar por quê. Quando fala que a igreja é um hospital, talvez você já até usou essa expressão. E por que eu não gosto dessa expressão? Porque se eu falo que a igreja é um hospital, quando você recebe alta de alguma coisa, que você está enfermo, o que acontece depois? Vai embora.
Então, se a igreja é um hospital, quando você recebeu o que você precisa, você vai embora da igreja. É um produto para você. Então, por isso que eu não gosto de falar que a igreja é um hospital. A igreja é um ambiente vivo, é um organismo vivo. É onde todos se conectam, tem dificuldade, é ferro afiando ferro, é dificuldade com os irmãos, mas ele te estica a crescer. Oh, como eu trabalho o fruto do Espírito aqui, hein? Tem que ter paciência com esse irmãozinho aqui. Já falei 30 vezes e continua fazendo a mesma coisa. E nem criança é, mas é uma criança espiritual. É ou não é, gente? Eita, mudou daqui de novo, continua fazendo a mesma coisa. Oh, já expliquei esses 3. Vamos lá de novo, vamos lá. Pais e mães, quando o seu filho, quando você ensinou ele para ele alguma coisa e ele errou, você falou assim, tchau. Você descartou seu filho? Alguém descartou? Alguns pais, vocês descartaram? O que vocês fizeram? O que vocês continuam fazendo? Ensinando. Por que que no trabalho não descartamos, em casa não descartamos, na igreja, o primeiro erro, acabou, irmão. Acabou sua vida. Tchau. Não tem paciência pra você. Por quê, gente? Tem um problema no trabalho, vou embora da minha empresa. Ah, é? Como vai pagar a conta? Vai embora? Tem um problema no casamento. É até difícil falar esse exemplo agora, porque hoje está tão complicado, né? Deu um problema no casamento, vai embora. Tem alguns que estão indo embora mesmo. Esse exemplo já não dá nem pra usar hoje em dia mais, tá complicado. Mas eu sei que aqui, como pessoas fiéis e servas do Senhor, vocês entendem. Deu problema no casamento, tchau, viva, seja feliz. Assinado, Satanás. Ah, eu amo quando as pessoas falam assim, você tem que ser feliz. Seja feliz, você precisa ser feliz. Eu fico assim, misericórdia. Seguir a Jesus é ser feliz, gente? É só ser feliz? Não é alegria no espírito. É o que eu falei anteriormente, é se alegrar quando tudo está mal, mas você permanece o mesmo. E quando estiver bom, você continua porque não muda. Porque a sua alegria não depende daquilo, depende de Cristo, depende de uma pessoa. Então, como igreja, eu preciso ter esse lugar porque eu vou saber lidar melhor com o meu irmão. Nasce numa revelação, eu vou sabendo. Então, é tendo esse lugar que eu vou desfazendo essas mentiras, essa arrogância, esse ego, esse orgulho nosso. Amém, gente? A igreja é uma família. Não é essa audiência. Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso que eu gosto da expressão família Teibas. Até encaixa, gente. Até, o slogan fica até bonito, família Teibas. Eu amo a minha igreja. Quem ama a sua igreja aí? Amém. Ah, ainda bem que você fala amém. Né? Próximo discipulado do homem já ia... Estou ensinando a pastora Bia, as mulheres já falam, pastor, ó, essa aqui, ó, pô, essa aqui precisa converter de novo, tem que aceitar Jesus de novo. Brincadeiras à parte, gente, nós somos uma família. Na sua família, uma pergunta por baixo. Todo mundo está sorrindo todo dia? Todo mundo está fazendo, se ajudando todo dia? Todo mundo lá está bem um com o outro todo dia? Na igreja, todo mundo vai estar feliz todo dia? Todo mundo vai estar conseguindo estar alegre no espírito todo dia? Todo dia vai estar todo mundo se ajudando todo dia, por mais que tenha comandos? Tem comando na igreja, tem comando em casa. Se tem um pai e uma mãe de verdade, vai ter comando. Você precisa fazer isso. Então, gente, muitas das vezes você vai ter mais prestígio ou vai ser tendencioso a ter mais prestígio para outra igreja. Sabe por quê? O pastor da igreja fulano de tal, ele não cuida de você. Ele não sabe o que você passa, ele não sabe das suas dificuldades. Por isso que pastor é o que cuida, é o que acompanha. Se morre alguém da sua família, quem que vai estar lá? É o que você acompanha na internet ou é o que está com você todo dia? É o que está com você todo dia. E aqui, eu sei que isso não acontece, mas eu já vi muitas vezes pessoas que, não, fulano de tal é meu pastor. Eu falo, você frequenta aquela igreja? Não. Mas como que ele é seu pastor? Ele cuida de você? Ele sabe das questões que você passado? Ele te ensina, ele te instrui? Ele caminha com você lado a lado? Não. Mas eu vejo a pregação dele todo domingo. Entendi. Quando você passar por alguma questão, se estiver no hospital e precisar de alguém para visitar você e está lá, quem vai estar lá? Ah, ele vai viajar lá da onde que ele está, lá do país fulano de tal, ou do estado, ou do distrito, para vir aqui com você. Então, pastor é o que está junto, gente. Pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. Pastor anda junto. Pastor, ele recebe toda essa carga emocional, caminha junto com você. É a parte mais difícil do pastor é quando ele transiciona. Porque ele é vida na vida, ele está junto. Então, quando a ovelha ela entende isso também, ela não vai olhar só porque
Você talvez não tenha tanto prestígio com aquilo que seu pai e sua mãe estão falando tanto quando você é novo, você é ignorante, você é adolescente ali, criança. Mas é o melhor que o pai está fazendo, porque ele está protegendo você. Ele encoraja, ele ensina, ele corrige, ele faz tudo. Só que a gente já acostuma com aquilo. Passa-se o tempo, você perde prestígio. E você começa a prestigiar aquela pessoa que fala eloquente na internet, que tem muitos, e são glória a Deus por eles. Mas você deixa de valorizar aquilo que é mais precisa ser valorizado. E eu não estou falando do Mateus aqui, eu estou falando do seu coração. Porque se não aconteceu, vai acontecer. Eu também sou ovelha. Ao longo dos anos, como meu pastor Ryan, está gravado e eu não tenho problema nenhum com isso, ao longo do tempo eu começo a olhar para outras pessoas. Eu quero escutar alguma coisa que vai me chamar a atenção nos meus olhos. Gente, uma vez ou outra, quando você escuta uma mensagem de outra pessoa, é maravilhoso. Mas não é bom você escutar todo dia, porque vai, primeiro, tirar do foco daquilo que você tem como visão de igreja teológica, e segundo, que você não vai fazer parte daquilo. Porque você escuta um de um, escuta um de outro, escuta um de outro. Aí o seu pastor está ali pregando, o seu líder está ali pregando, ensinando, olha, nós vamos fazer isso, vamos desenvolver o projeto social aqui, e você, irmão, você vai fazer isso. Tá? Aí você está focado com o irmão da outra igreja, que está trazendo outra visão, que é muito de Deus, mas não é para você, e aí começa a ter confusão. Aí tudo que você vem para a igreja fala assim, pastor, não, a gente pode fazer assim, não, pastor, tem que mudar isso. Não. Gente, eu não faço o que eu quero aqui. Pastor Ryan não faz o que ele quer. Nós somos só servos. Nós só seguimos aquilo que o Senhor direcionou. Eu ainda estou debaixo de uma submissão daquilo que o pastor Ryan fala. Tem coisas que ele fala assim, não concordo. Mas eu olho para a palavra, é bíblico? É bíblico. Ele é um homem guiado pelo Espírito Santo? É um homem guiado pelo Espírito Santo. Então, cala a boca, Mateus. Resolveu? Resolveu. Acontece. Vai acontecer com você, se não já aconteceu. Tá tudo bem. Porque é visão. É por isso que quando você faz parte da família, é uma análise que a pessoa tem que fazer. Eu quero fazer aliança com essa igreja, eu quero participar disso, eu quero crescer com essa igreja, eu quero frutificar com essa igreja. Porque nós somos esses propagadores que vai fazer a igreja avançar e tocar outras pessoas. E a partir de nós, coisas acontecem. Projetos nascem. Pastor, eu vejo que não tem um departamento aqui nessa igreja, que ele vai ser muito importante. Tem algumas pessoas que já vieram até mim. Tá nos bastidores, a gente já tá trabalhando. Coisas lindas. Eu só não posso falar agora ainda. Talvez no ano de 2026 já vai acontecer. Alguns são mais longos, outros são mais curtos, porque Deus entregou para aquela pessoa. Ela compartilhou comigo, eu falo assim, eu nunca faria isso. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo que eu não tenho essa incumbência. E terceiro que eu não sei fazer isso. Mas eu tô aqui. Eu vou interceder por você, eu vou te equipar com tudo que eu posso e nós vamos juntos nisso, alinhado com a visão do reino. Vambora? Vamos. Acabou. Vai estabelecer projetos que toca a sociedade. Se a igreja está tocando só aqui nessas paredes aqui lindas, tá alguma coisa de errado. Tá errado. Esses projetos nascem no coração de vocês. Pastor, vamos fazer um evangelismo com música diferente. Na internet eu nunca vi, mas Deus me entregou. Provavelmente eu vou trazer alguns alinhamentos para que você esteja contido naquilo que é mais necessário e você possa fluir. Vamos fazer na data X? Vamos trabalhar o povo? Vamos trabalhar a igreja? Que eles nunca fizeram evangelismo. Vamos fazer um treinamento? Nossa igreja tem treinamento para evangelismo, sabia? Online, gravado. Vai ter um momento que a gente vai fazer evangelismo. E eu não consigo fazer isso agora, neste exato momento. Pelas demandas, pela estação. Mas talvez você vai começar. Talvez você vai começar ali pelas ruas, batendo de porta em porta como eu comecei. Não sei. Eu estou instigando você porque projetos nascem assim. E às vezes nós rejeitamos. Não dá dinheiro, só dá dor de cabeça, só dá trabalho, vou ter que investir tempo. Não quero isso para mim, não. Não, gente, não faz isso. O Senhor quer propagação, o Senhor quer alcance, o Senhor quer fazer com que vidas sejam mais alcançadas. Então, neste lugar de família, eu admiro a minha família primeiro. Maridos, admire a sua esposa mais do que qualquer mulher. Eu admiro a pastora Bia mais do que a minha mãe. Porque a minha esposa é a minha família, a minha mãe é parente. Quem está me entendendo? E tem muitos homens e mulheres que têm conflito com isso. Minha mãe é maravilhosa, ela é minha mãe, ninguém tem o espaço da minha mãe. Mas ela não é minha família, ela é minha parente. Quando você entende isso, gente? As brigas entre relacionamentos familiares, nossa, viram um amor. Porque quando sua mãe vai na sua casa, e tem algumas mães assim, chega e quer colocar autoridade na casa e tudo, mas você tem uma mãe que não é autoridade mais. Ela era, quando você morava com ela, debaixo dela, você submetia sobre ela. Agora quem comanda a sua casa, no seu lar, é a mulher, a sua esposa. E glória a Deus por isso. Quando for fazer algo, sua mãe vai palpitar, vamos fazer isso daqui. Tá na sua casa não, calma, respira. O que você quer que a gente faça?
Eu já tive esse conflito nisso no meu casamento. Mas eu fui ensinado. Foi difícil? Foi a primeira vez é difícil. Mãe, você não está na sua casa. Obrigado pela sua sugestão. Beatriz, o que você quer que a gente faça? Não quero fazer isso não. Mãe, amo você, não vamos fazer. Seguiu. Simples, gente. Uma expressão muito boa e que, às vezes, eu reparo que a mulher ela coloca mais isso, que ela cria ideia de questões que não existem. A gente coloca muito pelo em ovo. A gente cria coisa que não existe. Ah, não, mas eu acho que vai... Deus falou? Foi estabelecido? Não, então, gente, segue. Segue que o Espírito Santo está direcionando você e está tudo bem. O comando da sua casa, o que é o comando? O líder. Você mora só com sua mãe, seu pai não está lá? Sua mãe é o comando, filho. Ela falou, acabou, não quer? Pega as suas malinhas e busca um lugar para você morar. Simples. Por que a gente romantiza isso e fica dodói com as questões que é práticas? Tem uma família ali, você mora com seu tio, não está gostando? Sai e mora sozinho. Tem as responsabilidades. Então, gente, tudo a gente precisa ser um pouco mais prático, só que quando chega na igreja, por que a gente fica tão dramático? Por que tudo é muito... Diogo não. Deixa... fala com o Diogo. Resolve com o Diogo lá a questão. Ô, Diogo, tem uma questão. Chega e resolve, gente. Chega e fala. Nós estamos falando aqui com adultos, nós estamos falando aqui com pessoas maduras. Alguns estão em desenvolvimento, todos nós estamos avançando. Mas é ter esse lugar para avançar, para crescer, para que a igreja seja saudável. O mimimi vai diminuir. Quem gosta de mimimi aí? Ah, achei que você gostava. Ainda bem que você não gosta, porque a gente não precisa gostar de mimimi. Então, admire mais a sua esposa que qualquer outra mulher. Admire mais o seu líder do que qualquer outra mulher. Admire o seu chefe mais do que outro chefe de outra empresa. Sabe por que às vezes, muitas vezes você não cresce? Porque você não honra. Não tem honra. Onde não tem honra, não tem crescimento, gente. Anote isso. Aonde não tem honra, não tem crescimento. Não tem. Porque Deus é um Deus de honra. Eu não estou falando de admirar. Admire todas as pessoas que você achar pertinente. Mas admire quem está com você. Sabe quem para mim é top? É o pastor Ryan. Sabe quem é top para mim? É a pastora Jéssica. Ah, mas por quê? Porque eu sei quem eles são. Quando eu estou passando pelo pior momento da minha vida que eu já passei, quem estava lá segurando minha mão foi eles. Não foi o pastor que fala bonito na internet. Quando eu estava sem nada, Mateus, pode ficar tranquilo, não vai faltar nada para vocês. Quem enviou eu e a pastora Bia para cá foram eles. Eu tive a resposta do Senhor, a direção. Ele falou, o que o Senhor quer fazer? Quer que você fique aqui no Brasil? Ajuda a Tables Brasil? Você quer assumir a Tables Brasil? Você quer ir para onde? Eu falei, o Senhor tem algo no meu coração. Eu quero escutar o que tem. Portugal, o Senhor falou, vamos orar, vamos fazer um jejum para o Senhor dar alinhamento para os projetos? Vamos. Confirmou? Acertou? Pronto, tô aqui. Prazer, Mateus. Se eu tivesse não correspondido, a igreja não acontecia. Ah, mas a igreja não ia acontecer porque o Mateus não vai? Não, o outro vem e levanta. Porque quem assume o compromisso com o Senhor faz o que tem que ser feito. Porque se trata da identidade, se trata daquilo que nós precisamos fazer e pronto, acabou. Então, honre quem está do seu lado, querido. É ela que tem que ser honrada, é ela que está trabalhando, é ela que está fazendo as coisas quando você nem vê. Enquanto eu estou aqui, minha esposa está lá trabalhando e para muitos momentos, seja para fazer discipulado com as mulheres aqui e para fazer comida para nós, para a minha família. Essa é a mulher que eu admiro, irmão. Que às vezes para meia-noite, 1h da manhã, dependendo do dia, tem dificuldades. Vocês mulheres, vocês já sabem que às vezes elas falam com você. Essa é a mulher que eu admiro. Não tem outra mulher mais top na face dessa terra. Amo você. Mas a pastora Bia é mais top. Quem me entende? Quem está me entendendo? Amém. Admire a pessoa do seu lado, que trabalha muito. E lembre essa pessoa disso. Olha, obrigado pelo seu serviço. Obrigado por você estar me servindo. Obrigado pelo serviço da minha casa. Obrigado porque você está cansado e você está fazendo, está servindo a mim. Está servindo a minha família. Honre mais, admire mais, fale mais, verbalize mais aquilo que a pessoa está fazendo. Mas aí quando vai para a rua, encontra aquele amigo de muitos anos, e aí, meu irmão, como é que tá e tal, tudo. Aí você tá com a pessoa do seu lado, não fala a semana toda. Fala, e pá, pô, você é top, irmão, não, obrigado, você me ajudou. Eu fico imaginando o cônjuge do lado falando assim, gente, eu nunca escutei isso. Quem que é essa? Eu nem conheço essa pessoa. Acontece só comigo, gente? Eu tô lembrando para você quem você deve admirar de verdade. É quem tá com você. É essa pessoa que você tem que admirar.
É essa pessoa que tem que falar assim, cara, obrigado. Lembre mais o que essa pessoa tem feito. Amém, gente? Seja mais resposta nesse lugar. Segundo aspecto, a eclésia em frente às portas do Hades. Mateus 6,18 diz, eu lhes digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão prevalecê-la. A rocha certa no lugar certo. Ou seja, Jesus aqui ele não diz, tu Pedro vai edificar a igreja. Falando, tu és Pedro. Mas sobre esta pedra ele diz, eu edificarei a minha igreja. Gente, isso vai trazer tanta leveza para você no serviço da igreja. Tanta leveza. Porque você vai tirar os olhos de pessoas. Se a pessoa estiver acertando e errando, você vai continuar fazendo com a sua excelência, com o seu melhor, que não é o melhor do irmão. E vai continuando fazendo para Deus. Não para líder, não para pastor, mas para Deus. Quem pode dizer um amém por isso? Amém. Faça para o Senhor. Trabalhe na sua empresa como para o Senhor, porque a sua empresa é dele. Trabalhe em casa, sirva a sua casa como para o Senhor, porque minha esposa, ela não está servindo primeiro a minha casa, ela está honrando primeiro a Deus. Quando ela limpa a casa, quando limpa aqui a igreja, quando eu limpo... Gente, isso aqui é tão santo, limpar a igreja, limpar a nossa casa é tão santo. Você não tem noção como que é santo limpar a casa. Sua casa tá limpa? Fiquei com medo, hein? Seu guarda-roupa tá organizado? Ah, Barton, faz de coisas mais proféticas. Você quer mais revelação do que isso? Se você não organiza o seu guarda-roupa, como que você quer que Deus derrama a bênção em você e coisas grandes você não vai saber administrar? Eu não estou falando para você colocar de cores, aquela pessoa metódica, eu sou assim, tá? Aquela pessoa metódica que coloca branco, aí vem o preto, cinza, acabou o guarda-roupa. Acabou, não, é metódica assim, não tem outra cor aí não, é paleta, entendeu? É minimalismo. Prazer é essa pessoa. Como está seu guarda-roupa? Como está a sua agenda, os seus horários? Você chega no horário? Você tem compromisso, você chega no horário? Não, no trabalho eu chego. Não, na minha família? Ah, na minha família não precisa, não. Na igreja? Não. A comunhão não precisa da comunhão. Eu posso chegar às 10h30. 10h30? Não precisa. Porque quem chegou para poder preparar a mesa, não tô nem aí. Sabe o que você está falando quando você não chega às 10h30? Vou falar isso não. Não, vou falar assim. Quando você chega às 10h30, a pessoa que serve na mesa, sabe o que você está falando para ela? Tô nem aí para você. Seu serviço... Você tem que vir para o departamento, que esse serviço aí, sem perceber, você está falando isso para a pessoa. A gente valoriza o que a gente quer. Isso é para sua casa? Isso é para sua vida? Isso é para onde que nós estamos inseridos? O que você está valorizando, irmão? Porque isso é de dentro para fora, isso não é externo, é dentro. Quem está me entendendo? O que são as portas dos Hades? O que são essas portas do inferno? Então, é o mundo dos mortos, é o domínio sobre a morte, e é neste ambiente que é onde o Senhor está falando. Aqui essas portas não vai prevalecer. Aqui não vai ter governo. Aqui não vai se estabelecer a morte. Porque aonde a vida de Cristo flui, a morte não pode ficar, meu irmão. Aonde você chega, morte não pode ficar, não, meu irmão. Aonde você chega, enfermidade não pode continuar, não, meu irmão. Vou falar de novo. Aonde você chega com o fluir de Deus, doença não pode continuar, não. Eu vou fazer uma ministração para vocês só de cura. Para tirar todas essas mentiras. Ah, será que é de Deus? Se Deus quiser. Ah, essa expressão, se Deus quiser. Deus quer. A pergunta é, você quer? A única pergunta que Jesus fazia para essas pessoas. Você crê? Você crê que eu posso fazer? Creio, Jesus. Então seja conforme o teu Pai, seja conforme a tua fé. Toma. Jesus falava assim. Cura minha visão, a pessoa nem enxerga, né? Você cura minha visão? Ó, eu já preguei o dia todo. Jesus falava, eu preguei o dia todo. Amanhã, você volta e me lembra disso daqui, que eu vou te curar. E existe alguma passagem na Bíblia assim, gente? Não. A única coisa que ele perguntava, você crê? Creio. Seja conforme a tua fé. Receba a sua cura. Ah, pastor, mas não fez efeito, não estou sentindo nada. Você já duvidou. É por isso que muitos não são curados. Tem gente que já até adotou a doença para ele. Talvez você já fez isso e está fazendo isso. Minha rinite. Você tomou para você? É sua ela? Vem cá, rinite, vem cá, vamos lá.
Hoje vamos trabalhar junto. Ô, Rinite, vem cá. Dor de cabeça, enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca. Você não... E, gente, eu amo os dramas ainda. Fala assim, você não tem noção da minha enxaqueca, querido. Você não tem noção da minha rinite quando ela ataca. Está repreendido isso na sua vida em nome de Jesus. Amém. Essa doença é sua? Essa doença é do Senhor? Não, é consequência do pecado. Você está tomando ela para si. O Senhor quer que você comece a ter experiências. Não. Eu sou curado. Não manifestou no meu corpo. Eu continuo crendo. Porque eu me movo pela fé e não pelo que eu vejo. Amém. Não estou vendo, mas eu continuo crendo. Amém. Coisas que vão estabelecer na sua vida. Não é o que você está vendo, é o que você quer ver. Vou repetir para você entender. Não é aquilo que você está vendo agora. O cenário agora não está fazendo sentido. É o que você quer ver. É o que vai se estabelecer. Por quê? Está fundamentado, baseado na sua fé. Eu não vou entrar nesse nosso voto para lugar de cura. Só para pegar um update que tem pessoas aí que precisavam disso. Essas portas não vão prevalecer. 1 Coríntios 15, 54, 55 diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque quando Cristo chega, a morte precisa ir embora. A morte precisa correr. A morte vai falar assim, não dá para ficar aqui. Esse sítio aqui não dá, porque a igreja Table está lá. Porque o fulano de tal está lá. Ele não pode. Não pode, gente. Não pode. Onde você chega, o ambiente precisa ser transformado pela glória do Senhor. Porque você é um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor. Não pode permanecer, não pode ficar numa miséria, não pode ficar no... Gente, uma coisa é uma dificuldade, uma coisa é um conflito, outra coisa é permanecer na miséria. Isso não vem do Senhor. Mentalidade de miséria, comportamento de miséria. Ah, tá bom. Você sabe que comigo com a pastora Bia, pelo menos enquanto nós somos pastores, você não vai comprar ou fazer o que é mais rápido, você vai fazer o que é melhor. Se você não quiser fazer assim, eu vou, muito obrigado, eu faço. Porque Deus se revela na excelência. Deus se revela com o melhor entregue. Deus se revela com o melhor produto comprado, se eu posso comprar. Mas também Ele revela com o seu coração alinhado com Ele, que está dando o seu melhor, independente de qualquer coisa. Que nós estejamos com esse coração totalmente alinhado a Ele, para que Ele possa se revelar cada vez mais. Todos são importantes no corpo de Cristo, não só quando eu preciso deles. Todos são. 1 Coríntios 12, 21 diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Alguém aos olhos naturais consegue ver o organismo? Consegue ver o coração? Consegue ver as células ou o sangue correndo no seu corpo? Talvez você desmereça. São as pessoas que você não está vendo, mas está trabalhando, está fazendo com que o seu corpo fique ali, ó, funcionando. Tem pessoas na igreja que aos seus olhos naturais, ele não é o serviço, é aquilo ali. Não, aquilo ali não. Mas é ele que mantém o corpo ativo. É ele que faz a corrente sanguínea ali, ó, funcionar perfeitamente. Gente, se faltar um sistema do nosso corpo falhar, começa a desestruturar tudo. Um ciscozinho no coração, você vai para o hospital na hora e só Deus sabe se você vai conseguir se manter vivo. O corpo de Cristo é a mesma coisa, gente. Todos são importantes. Ninguém é dispensável, é indispensável. Não porque ele é o melhor do mundo, mas porque ele tem uma função importante no corpo de Cristo. Todos são valorizados. Valoriza seu irmão. Meu irmão, obrigado, você fez a mesa aqui, viu? Tá linda. Ministra do Kids, obrigado, você cuidou dos meus filhos, dos filhos dos meus irmãos. Obrigado porque você está registrando, está filmando. Obrigado porque você está preparando. Obrigado porque você está ministrando no louvor. Gente, a cantada já está ficando linda para mim. Tem coisa para ajustar? Sempre tem, mas está maravilhoso. Obrigado pelo coração de vocês. Obrigado para inovar. Eu não estava com essa ideia. Eu não ia fazer cantata. Primeiro que eu não canto. Até porque se eu fazer isso, ninguém fica aqui, vai todo mundo embora. A Dani e a Aline veio, a gente pode fazer? Não pode como deve. Eu preciso de pessoas que saibam e possam fazer e se disponham a fazer. Quem está me entendendo, gente? É assim que a igreja avança. Talvez a palavra vai ser pregada, pode ter certeza. Mas talvez é na cantada que homens que você vai convidar, que vai receber o evangelho, falar assim, que excelência, que poder, irmão. Eu não sei se você está entendendo, querido. Mas é nesse lugar, é nessa nobreza, é nessa simplicidade que Cristo vai se revelando, e vai transformando as pessoas que vão chegando aqui.
que gosta de música. Então, que nós tenhamos realmente esse coração alinhado. Então, a eclésia é uma igreja que Cristo sem cruz. Olha, uma igreja que quer Cristo sem cruz. É uma vida, vira entretenimento religioso. Igreja sem cruz, evangelho sem cruz, vira entretenimento religioso. A eclésia saudável abraça a cruz, porque crucifica você primeiro. Faz você servir, faz você se doar, faz você se entregar. Quando você pensa em cruz, o que você pensa? Renúncia, entrega, se despir, vulnerabilidade, rendição, se dar por inteiro. Não uma parte, não só o que eu quero, eu dou-me todo. Gente, Jesus ele morreu para a pessoa que vai se prostituir e matar amanhã. Você tem noção disso? E essa pessoa pode receber o perdão do Senhor, mas não está isento da sua pena. Esse é o amor de Cristo. Eu falo, Senhor, me ajuda a amar dessa forma, me ajuda a revelar esse amor. Hoje muita gente quer que a igreja resolva as minhas questões. Você pode chegar assim, mas você não pode permanecer assim. Sabe por que quem vai resolver essas questões? Cristo. É Cristo que resolve. Líder só coopera para você ir para Jesus, para aprender de Jesus. Por isso que líderes não podem ser controladores. Você tem que fazer isso daqui, tá? Alguém já escutou isso de mim ou da pastora Bia? Você vai fazer isso daqui, tá? A não ser que seja serviço da casa para cá. Agora, coisa da sua vida, alguém já escutou da gente. Você tem que fazer isso. E nem vai. Porque a vida é sua. Mas eu vou te falar assim, ó, a Bíblia, ela mostra esse caminho aqui. Tem esse caminho que vai acontecer isso daqui com você. O que você quer? Aí vai ser escolha. Tem uns que escolhem, tem outros que não. Tem outros que tentam, tem outros que não. Faz parte, o nome disso é igreja. Então que nós, entendendo toda essa logística, o fluir vai acontecendo. Jesus responde, eu edificarei a minha igreja, porque eu não estou trocando prioridades. As minhas coisas primeiro, o reino depois. Não, é o reino. Busque em primeiro lugar o reino de... Pronto, gente. Pronto, só não mudar. Porque se eu não estou vendo a cruz da forma que deve ser vista, eu guardo ofensa, eu guardo rancor, eu não busco ser transformado, eu não busco servir o meu irmão. Não só a igreja, eu não busco servir o meu irmão. Você já perguntou a alguma pessoa desta igreja, a não ser do seu grupo que você já conversa, se está tudo bem? Alguma pessoa, você não conversa muito, você fala só bom dia, um café na comunhão. Você já perguntou? Eu te encorajo a você fazer isso, para mudar um pouco sua ótica. Porque na hora que ele falar assim, meu irmão, tá tudo bem, tô passando só por algumas questões assim, mas Cristo é minha rocha. Ah, o que tá acontecendo? Ah, não, tô passando por isso. Aí você vai olhar para si, vai olhar para sua questão, vai falar assim, eu tava reclamando essa semana. Essa semana eu tava reclamando de uma situação bem menor que a dela. Quando você começa a se relacionar com os irmãos, quando você tá com os irmãos, sua ótica fica pequena. Seu problema ele vai ficando pequeno. É por isso que igreja você precisa relacionar. Acabou o culto, amém, amém, amém. O irmão sobe a escada, vai embora. Você está relacionando na igreja? Tô relacionando, eu fui no culto. Não, você está relacionando, vida na vida. Você precisa se permitir, meu irmão. Existem certos dias, certas dificuldades, certas ocasiões que eu preciso trabalhar? Sim, eu sei. Mas sempre? Sempre? Então a escolha é nossa. Eu estou te ensinando, te mostrando para que você possa viver. Você vai escolher viver isso ou não. Nós escolhemos viver igreja ou não. Então ele fala, eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades não vai prevalecer, porque vai ter vida fluindo, vai ter o estabelecer dos céus. E por fim, as chaves do reino nas mãos da igreja local. Jesus continua, Mateus 16, 19 diz assim, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês ligarem na terra será desligado nos céus. É interessante que essa passagem também é citada lá com Davi. É citada em Apocalipse também. A Bíblia está toda alinhada, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso de inventar. Isaías 22, 22 diz assim, porém sobre os ombros dele a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém consegue fechar. E o que ele fechar, ninguém consegue abrir. Apocalipse capítulo 3, o verso 7 diz assim, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. Eu estou falando do último livro da Bíblia, apontando para o Antigo Testamento, que aponta para Cristo. O que ele abre,
ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que nós sejamos como Bonhoeffer, que foi um pastor que enfrentou o nazismo. Inclusive, se encorajo você a ver o filme dele que saiu recente, está no Prime. Você tem que ter VPN, porque em Portugal não tem não, eu já vi. Mas é um pastor que combateu o nazismo. Ele morreu por Hitler e ele lidou com todas as questões do nazismo. E ele pregou o evangelho dentro do contexto opressor. Então assim, se essa vida desse cara não te inspirar, meu irmão, você está morto por dentro, tem alguma coisa de errado com você. E ele diz, Cristo existe como comunidade. Ele se revela como comunidade. Pessoas, gente, relacionamento, estar junto, andar junto. Outro encorajamento, convide um irmão para jantar na sua casa. Prepara o seu melhor para ele. Pastor, minha casa não tem como. Então se convida então para outra casa. Melhor ainda, seja tirado. Vou jantar na sua casa lá dia tal, hein? Ah, gente, a gente precisa ter mais esse lugar de família. Você não faz isso com seu primo, com seu tio, com... Alguns aqui já até fazem entre si, já, né? Faz isso, meu irmão. Não sei, mas vou aparecer lá. Se você não me receber, eu vou ficar gritando na porta do seu prédio. Família, anda junto. Aí você anda sozinho. Satanás ama pessoas soltas sozinhas. Ama, que lida com as suas questões sozinhas. Quer resolver tudo sozinho. E vai vivendo. Vai, continua. Seu próximo passo é não só congregar, é falar mal da igreja. É falar mal de... É uma tendência, gente. Você não desvia da noite pro dia. É um pouquinho ali, é uma ofensa aqui, não resolveu, passa outra questão, não resolve, não alinha, não recebe do fluir da sua liderança, não recebe do seu irmão. Vai se ofendendo, vai ficando. Aí depois começa o quê? Escutando a rede social. Cheio de pessoas falando na internet. É um lixo ali na internet. O que você está permitindo entrar nos seus ouvidos? Quem são as pessoas que você segue? Quem as pessoas que estão falando mal da igreja você está permitindo o seu ouvido ser pinico para ouvir aquilo que eles estão falando? Pessoas feridas falando mal da igreja. Pessoas feridas falando... Gente, eu não estou falando que não tem que ser combatido algumas questões, tem. Mas tem pessoas que estão ganhando seguidores falando mal das pessoas. E talvez você segue ela. Tem um canal que chama Full Chico Gospel. Só fala mal, só fala das questões que está dando errado. Como que eu vou olhar para o irmão que não conhece a Jesus? Falar assim, irmão, mas só problema? E eu vou dar todo sentido para ele. Então nós vamos ser propagadores do quê? Jesus fala que o evangelho é uma boa notícia. É o evangelho das boas novas, é o que transforma, é o que fala da verdade, é o que ama, é o que traz para perto. É isso que o Senhor quer que nós vivamos, é isso que o Senhor está nos chamando para viver. Porque é isso que transforma a gente, é isso que muda a nossa perspectiva, é isso que nos alinha. Amém? Que tipo de igreja queremos ser em 2026? Eu sempre tenho planos práticos para vocês. Sem revelação de Cristo, não há igreja, só religião. Então nós entendemos, Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não vivemos religião, nós vivemos igreja. Nós somos um organismo vivo. Nós vivemos para Jesus. Sem cruz, a igreja perde o lugar às portas do inferno. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Sem as chaves em ação, a igreja vira reunião simples, não eclésia. É uma reunião qualquer, mais uma. Vem no small group. Vem aqui ver o que o senhor está fazendo. Inclusive, quarta-feira a gente vai ter até um tempo muito bacana de comunhão. Se você participa do small group, você vai participar. Se você não está participando, no próximo talvez você participe. Então, é esse lugar onde o Senhor está fazendo tantas coisas maravilhosas. Pastor, eu não consigo ir. Então, meu irmão, Deus te abençoe. Tem quinta-feira as mulheres aí online. Coloca lá online, continua fazendo o que você está fazendo, vai escutando a palavra, deixa entrando. Daqui a pouco vai ter outros dias, porque talvez você vai ser um líder. Talvez você vai abrir a sua casa. Eu te encorajo a levar diante do Senhor. Será que eu poderia abrir minha casa? Será que eu posso abrir minha casa aqui para fazer um small group? Eu te encorajo a você levar para o Espírito Santo. E Espírito Santo para ele poder falar ao seu coração. Eu quero que vocês me dêem dor de cabeça. Eu quero que vocês me dêem dor de cabeça boa. Para que eu possa falar assim, vou alcançar o evangelho naquele local, naquele sítio ali. Porque naquela casa, ali vai invadir o evangelho, ali vai chegar. Vocês não têm noção do poder que é um small group em casa, gente. Eu sou fruto disso. Então, a pergunta já não é que igreja eu frequento. A pergunta é que tipo de igreja nós vamos ser em Cascais. O que nós queremos ser aqui? O que nós queremos representar aqui? Uma igreja bonita que fica aqui só dentro desse espaço, nesses vidros? Não, o que a gente pode fazer mais? O que a gente pode apresentar?
Eu estou no meu coração, já vou escrever, porque aqui tudo é e-mail, tudo aqui é carta, tudo aqui é presencial. Vou escrever, vou na Câmara de Cascais, vou chegar lá, vou tentar sentar com o presidente, vou falar assim, estou aqui para te servir como pastor aqui da igreja, estou aqui em Cascais, no centro de Cascais. E aí quando eu falar isso, em nome de Jesus vai vir questões, sabe quem que vai ajudar? Sabe quem que vai ajudar? Você. Sabe quem vai servir? Você. Sabe quem vai servir Cascais? Você. Sabe onde a gente vai inserir, ser inserido e avançar? Eu e você. Porque a igreja vai estar lá. A igreja vai ser resposta. Então Jesus não vai botar para buscar uma marca bonita, uma programação linda, uma experiência estética. Não, gente, vai buscar a igreja. Ele vai buscar a igreja de Jesus. Ele vai buscar o corpo de Cristo. Do espectador ao discípulo. Não sejamos espectadores, nós já falamos aqui. Eu não vou ser apenas aquele que assiste, mas vou ser aquele que deixa ser treinado. Eu estou preparando para vocês para não chegar no último culto do ano e falar assim, nossa, visão, vocês já vão estar sendo preparados agora, vai ser treinados. Quem quiser, tá, gente? Ninguém é obrigado a nada, aqui tá tudo certo. O que quiser eu treino. A minha esposa vai treinar e assim vai levantando outros, amanhã você vai estar treinando, porque o evangelho é assim. Agora, se você não quiser, tá tudo bem. Você pode continuar frequentando, você vai para o céu, você continuar com o coração no Senhor, tá tudo certo. Só que você deixa de desfrutar mais e deixa de receber mais. Essa é a questão. Aí é pessoal. Agora, se você é envolvido, se você participa, se você é equilibrado, sabendo das suas responsabilidades de vida e sabe alinhar isso, você vai fluir. Você vai viver coisas estrondosas em Deus. Do consumo ao compromisso. Eu venho para ser servido ou para servir o corpo? Se você não está servindo ainda, venha até mim. Pergunte, pastor, onde eu posso servir? Pastor, eu estou vendo que nós podemos fazer isso aqui. Vamos fazer? Converse, gente. Eu quero escutar. Eu quero saber. Eu posso fazer todos os departamentos que temos atualmente funcionar. Só vai ser limitado. Mas eu preciso que vocês tenham isso no coração para servir ao Senhor. E aí vai avançando. E aí vai crescendo. E eu queria trazer para todos vocês, voluntários, muito obrigado pelo seu serviço a Deus. A excelência e a dedicação de cada coisa que você tem feito. O seu coração que está naquilo fazendo com tanta excelência. Muito obrigado. O Senhor se agrada muito do seu coração. Ele se alegra muito com aquilo que você tem feito. Eu quero que você saiba disso, que você lembre disso. Quando querer entrar alguma ofensa por alguma situação que talvez nem venha de mim ou venha de outra pessoa, você guarde e fala assim, eu estou fazendo para o Senhor e está tudo certo. Da vida fechada, a mesa aberta. Atos 2. Abra sua casa, convide o irmão, seja convidado para a casa de alguém. Vai lá, vai junto. Vamos, toma um café. Gente, eu sei, a vida é corrida de todo mundo. É o que eu escuto de todos vocês. Não, tá corrida. A minha também tá. Para ali, faz uma loucura por Jesus. Vamos tomar um café junto? Vamos tomar um café junto. E nesse café, às vezes é 10 minutinhos, gente. É um compartilhar com aquele irmão, só pro teu irmão ter te escutado. Obrigado. Você já volta pro seu trabalho, continua fluindo aquilo que Deus tem para você, vê ideias, porque isso é comunidade. Tem que sair fora disso aqui também. Do meu problema para a missão. Temos todos lutas, mas não podemos ficar para sempre no modo. Cuida de mim. Olha para os meus problemas. Pergunta para os irmãos, aquilo que eu já faço com vocês. O que eu posso orar por você nessa semana? Tem alguma coisa que eu posso orar por você essa semana? Pode ter certeza que vai ter, meu querido. E se ele mostrar alguma coisa, você vai falar assim, opa, deixa eu orar por você, mas não deixa eu fazer isso por você, eu posso. Eu posso te ajudar com isso. E você vai lá e faz. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar. Quando eu olho para tudo aquilo que nós temos vivido e às vezes as ausências, as faltas que nós encontramos por conta de negligência nossa, eu lembro muito da história de Jonas. Eu não sei se você já leu a história de Jonas, é uma história maravilhosa e boa para poder dar um up na nossa vida. Jonas é para dar up na nossa vida. Você acordar para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Basicamente, a história de Jonas é um homem que tem um chamado pelo Senhor. O Senhor o chama para poder viver algo maravilhoso. Ele entra dentro de um barco, dentro de um navio, e muitas coisas começam a acontecer naquele barco porque Jonas não assume e não responde ao chamado de Deus. Ele vai para o porão e tempestades e destruições começam a acontecer naquele barco.
Tem muitas coisas, gente, que não está acontecendo e está sendo até destruído porque você não está respondendo ao chamado de Deus. O chamado de Deus é muito sério. E ele é muito vital e importante para que você se mantenha no trilho daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o Senhor quer trazer para mim e para você hoje. Até quando, Jonas? Até quando? Até quando eu vou deixar de falar assim, não, é porque eu tenho que resolver algumas questões. Resolva no caminho, querido, mas não deixe de fazer o que precisa ser feito. Aqueles que não vão servir nessa casa, gente, a série não é à toa. É instigando e mostrando pela palavra o que você precisa fazer. Quem vai responder ou não é você. Quem vai fazer o organismo continuar fluindo e preenchendo, estabelecendo, somos nós. Ah, eu não gosto disso. Tá, mas o que Cristo quer que você faça? O que precisa ser feito? Tem coisas que não precisa te perguntar, é só simplesmente pegar e fazer, é só simplesmente, com todo respeito, pastor, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso ajustar, isso aqui eu posso fazer melhor. Posso fazer? Vai, flui, estabeleça. Mas até quando você vai permitir a sua vida ser destruída em alguns aspectos porque você não assume o compromisso que Deus te entregou? E Deus está chamando algumas pessoas aqui hoje. Mais do que só o serviço na igreja, que é o foco, é o seu chamado, querido. Você assumiu o seu chamado? Ah, pastor, eu tenho um chamado de ensino. Eu tenho um chamado pastoral. Eu tenho um chamado para poder abrir empresas. Eu tenho um chamado para poder trabalhar na área X. E eu vou ser um evangelista lá dentro. Já começou a fazer? Já começou a orar pelas estratégias? Já começou a buscar recursos? Já começou a orar por conexões para que possa dar acesso? Já começou a orar assertivo para que você receba o que precisa receber? Ou você está só olhando, recebi o chamado, parei. Gente, quando Deus te entrega uma palavra, seja pela palavra ou seja através de alguém, profetizando, Deus não está falando que vai estabelecer naquela hora. Ele está falando para você basicamente, se prepare. Nada que Deus te entrega é naquele exato momento. Ele está falando, vai se preparar. Eu vou ser um médico. Eu fui chamado para atuar na área da medicina. Então você vai estudar, querido. Começa a buscar a faculdade, o curso que você precisa fazer. Você vai estudar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Tá. Deus sabe também. Você acha que Deus não sabia quando chamou Pedro como que ele era? Hemorrágico? Deus não te chama pelo que você tem. Ele te chama por quem você vai ser. Porque nele tudo se faz novo. Eu queria fazer uma oração muito simples para aqueles que realmente querem responder para Deus. Se você tem um chamado, mas não quer, eu te encorajo, nem venha. Porque é um movimento de fé que você vai estar fazendo. Senhor, eu não sei como que vai ser e nem sei talvez o próximo passo, mas eu vou me mover em fé. Porque a oração é realmente para você se mover para que o Senhor veja Ele está vendo o seu coração. Você fala, pastor, hoje eu quero assumir o chamado que Deus tem para mim, aqui nessa casa, mas também na minha vida com o Senhor, primeiramente. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E eu estava desperdiçando tempo da minha vida, fazendo outras coisas que não deveria. Não estava priorizando o que precisava ser priorizado. Mas hoje eu vou começar isso. Não vai ter nada que vai me impedir de viver isso. Esse é um dos apelos, depois de salvação e reconciliação, mais preciosos que tem. Se você é essa pessoa, eu queria orar por você. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Não importa o que você esteja vivendo, importa aquilo que você quer viver. Não desmerecendo suas questões, seus conflitos. Não é isso. É o que Deus quer fazer através de vocês. Você que não veio aqui à frente, estenda suas mãos, feche seus olhos, estenda suas mãos aqui para frente, como se estivesse intercedendo para cada pessoa que está aqui na frente. Vocês estão aqui na frente, com os olhos fechados, com as mãos estendidas, como se estivesse recebendo. Vocês que não vieram aqui à frente, porque certamente vocês já sabem o chamado que Deus tem para a vida de vocês, já estão vivendo. Comece a orar pelas pessoas que estão aqui. Senhor, direcione eles. Comece a derramar as estratégias que eles precisam. Eu preciso da sua oração, eu preciso da sua intercessão. Senhor, não só abençoe, mas traga as estratégias. Traga as renúncias que eles precisam fazer. Abençoe a vida deles, interceda pela vida deles. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo compromisso que eles têm primeiramente com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eles fazem e desejam fazer em Ti. Obrigado pelo sim deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que eles fazem, mas aquilo que eles vão fazer para você que vai tocar nações, gerações.
Pai, pessoas que se colocam na disposição do Senhor. Fala, Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. A minha vida pertence a ti. Eu vou fazer conforme a tua vontade. Senhor, aonde eu tocar, as coisas vão fluir, porque é a mão do Senhor. Eu sou somente um canal. Pai, eu te agradeço por aquilo. Mentes iluminadas pelo Senhor, ideias, estratégias, Senhor, estruturas fortes, estruturas que vão tocar e vão desfazer as obras do inimigo. Estruturas, Senhor, onde vão receber finanças, aonde vai abençoar outras pessoas. Pai, estrutura, Senhor, para que eles possam receber o além daquilo que um homem natural pode fazer e serem abençoados de uma forma sobrenatural. Senhor, começa a derramar nas estratégias. Pai, estratégias novas, criatividade. Senhor, começa a derramar criatividade sobre os teus filhos. Começa a derramar aquilo que eles não têm, que se eles estudassem, eles nunca adquiriam. Senhor, começa a derramar o que eles precisam. O que eles precisam, Senhor. Aquilo que alinha o coração. Pai, guarda o coração de cada um. Um coração guardado no Senhor. Pai, um coração sensível à voz do Senhor. Um coração com o objetivo de somente fazer você conhecido, independente da área que eles vão atuar. Pai, um coração de servo, um coração generoso, um coração transbordante, um coração que se desfaz, Pai, humilde, um coração que toca, Senhor, pessoas como outras não tocaram, que vão a ambientes que outros não querem ir, que desfaz as obras de Satanás porque flui nos dons espirituais, que flui nos dons de cura, de milagres, de sinais, que profetizam, que interpretam, Pai, que vivem realmente a plenitude dos céus aqui nessa terra. Que peguem as chaves dos céus e vivem em unidade para a igreja, estabelecer um reino de Deus aqui todos os dias. Pai, eu te agradeço porque esse sim, ele toca muitas gerações que vão vir após eles. Porque esse sim não representa o hoje, representa o futuro, representa o presente, representa os filhos, os netos, os bisnetos, aqueles que vão vir após eles, porque eles disseram sim hoje para você, hoje para poder viver uma nova vida. Eles não vão viver uma vida normal. Eles vão viver uma vida radical com o Senhor. Coisas que vão estar fora, talvez, de estrutura, fora do normal, que eles conhecem, que eles têm governo e controle. O Senhor está tomando o controle da mão de vocês. Neste momento, o Senhor está tomando o controle da vida, o controle da direção, o controle da provisão, o controle das conexões. Ele está conectando agora os acessos, as pessoas, as mesas que você precisa se assentar, as mesas que você precisa recusar, as mesas que vai te dar acessos a ambientes que se você tivesse 1 milhão, você não acessaria. Céus abertos, Senhor, sobre cada sim que está aqui representado hoje. Começa a derramar, Espírito Santo. Começa a derramar, Espírito Santo. Algo novo, troca esses odres. Arranca essa armadura velha, arranca esse pensamento antigo, arranca esse pensamento mesquinho, arranca esse pensamento apático, arranca esse pensamento, Senhor, cheio de medo, cheio de receios, de dúvidas. Começa a colocar ousadia, começa a colocar fé, começa a colocar intrepidez, começa a colocar um derramar celestial, Senhor. Eu creio, Espírito Santo, que há um novo tempo neste dia. Neste dia, algo novo o Senhor está fazendo. Algo novo o Senhor está fazendo. Continue derramando, Espírito Santo. Se revele a eles. Hoje, amanhã e todos os dias dessa vida, enquanto eles estiverem respirando, eles vão ver algo novo. Nada vai ser automático, nada vai ser monótono. Vai ser sempre novo. Vai ser sempre ideias novas, frescas. Vai ser sempre no lugar celestial. Fala, nossa, eu estudei isso, mas eu nunca percebi isso. É o Senhor fluindo. É o sopro, é o ruar. É a zoe de Deus fluindo sobre vocês. Nós te louvamos, Senhor, e selamos a vida de cada um aqui com o sangue de Jesus, cobrindo cada um, sendo guardado e selado, Senhor, da planta dos pés até a cabeça, guardados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma praga, nenhuma mentira, nenhuma destruição vai vir sobre essa casa, sobre essas famílias, sobre esses projetos, sobre tudo o que eles vão implementar para o Senhor. Eu entrego, Senhor, cada projeto aqui a Ti. Cada projeto aqui é a Ti. Todos esses projetos pertencem ao Senhor, não pertencem a homens, pertencem ao Senhor. Nós consagramos, Senhor, e alinhamos o nosso coração ao Teu nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mulheres, abracem as mulheres, homens, abracem os homens, dê um abraço nele. Glória a Jesus.
alguns breves recados aqui para vocês, enquanto... Continue orando pelas nossas igrejas, saibam disso, coloque isso na sua oração, que faça parte das suas orações, ore pelos nossos irmãos, aqui, a sua igreja, Belo Horizonte, Helsinki, São Paulo, Japão, Estônia, esteja intercedendo pelos nossos irmãos, pelas próximas famílias que vão estar aqui, gente, ó. Famílias, gerações, Japão, Estônia e outras nações que o Senhor colocar no seu coração. Talvez você vai ser essa família aí, não sei. Aqui está aqui o nosso dízimo para você colocar. Gente, um update para vocês, atualização. Essa semana teve a greve, né, na quinta-feira. O nosso advogado, ele iria... Quinta passada agora. Teve uma greve, não teve? Ah, greve. Teve uma greve quinta, que parou e pronto. Ele ia exatamente na quinta-feira, que era o dia que ele conseguia. Então, só para você estar ciente, nós já estamos fazendo o processo jurídico todo novamente. Já está totalmente alinhado, eu já fiz todos os documentos que precisam. Ele já revisou tudo, tá tudo ok. Agora vai entrar com os documentos e começar o processo de aprovações. Então, esteja orando, Senhor, ora para aquele pessoa que pegar esse documento, ora para a Assembleia que vai julgar esse processo da igreja. Por quê, gente? É avanço da igreja. Amém? Então, nós colocamos aqui o envelope para entregar fisicamente exatamente por isso, para ser bem transparente com todos vocês do que fazemos com as finanças da igreja. Então, quarta-feira e quinta-feira, você já sabe, Small Group. Essa semana vai ser a última semana neste ano de 2025. Vamos fazer aqui um amigo crente, vai ser maravilhoso. Vários chocolates brancos que vai ter, aleluia. E a Mari nem tá aqui. Ela vai ver no vídeo, tá tudo certo. Então, quarta-feira vai ter, quinta-feira com a Manu, e a gente tá tendo online, tá sendo maravilhoso, né, Manu? Online, as mulheres participando. Gente, tem mulheres de todo canto, né? Mulheres de Brasil, sei lá, tem um monte de lugar. É nações, gente, é nações, é isso aí, vai expandindo. Deixa eu ver, o que mais? Nossa agenda, você já sabe, gente, os convites, se você não pegou, tá aqui. Convite para que você possa entregar para uma pessoa que o Espírito Santo te levar, que é o nosso Natal, né, o Christmas Day. A gente vai ter aqui no dia 21, vai ser maravilhoso, vamos ter cantata, gente, dos adultos, das crianças, vai ser os pais vão estar aqui também cantando, né, Júnior? Maravilhoso, vai soltar a voz aqui. É só você fingir que você está cantando, entendeu? Fica aqui também. E dia 31, nossa virada, que vai dar numa quarta, se atente a isso, quarta-feira, nós vamos fazer o culto da virada. Então, se você ainda não preparou um ambiente, não tem um lugar, vem para a igreja. Ah, pastor, não tem, passa aqui, você já se programou para ir para outro local?